Continuamos agora com o audiobook Inteligência Espiritual do Chris Walton. Estamos no 6º capítulo, Piratas e Hackers. A voz de Deus é o catalisador para tudo o que fazemos na vida. Porém, temos um inimigo que faz hora extra para distorcer a voz de Deus, atrapalhar as ondas aéreas da comunicação e, finalmente, nos destruir em todos os níveis, espírito, alma e corpo. Internamente, a guerra biológica está sendo travada em nós enquanto a doença e a enfermidade combatem contra nosso corpo na tentativa de nos aniquilar. Elas adotam posições estratégicas dentro de nós à medida que o corpo contra-ataca com um exército de células de glóbulos brancos equipado e comissionado para derrotá-las. Externamente, assassinos, bandidos, ladrões, estupradores, criminosos impiedosos estão constantemente planejando mal contra a humanidade. O fato é que o mal está em toda parte, em todas as esferas da vida. Uma guerra entre nações poderia ser a manifestação final de seres humanos se matando uns aos outros de maneira insensata em nome de algum valor deturpado. Cresci nos anos 60, quando John Lennon cantava Give Peace a Chance, dê uma chance à paz. Ele e sua mulher Yoko Ono fizeram protestos pacíficos de uma semana na própria cama contra a guerra do Vietnã, gravados no quarto deles. Odeio guerra, mas o desafio com relação à paz é que sempre existe algum fantoche do ladrão que, no final das contas, não concorda com ela. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Saddam Hussein e Mao Tse-tung são apenas alguns dos tiranos que literalmente mataram milhões de pessoas sob seu governo. A verdade é que, na maioria das vezes, a verdadeira paz só é encontrada na força, na preparação e na vigilância, e não em protestos pacíficos feitos na cama ou sentados no sofá. A razão é óbvia. Embora a maioria das pessoas seja pacífica, há outras realmente más no mundo, que estão firmemente instigadas a destruir os outros. Como um terrível vírus ou uma doença mortal, essas pessoas são tumores no seio da sociedade. Não podemos negociar com terroristas, podemos apenas paralisá-los com uma força maior que a deles. Naturalmente, Jesus é capaz de redimir qualquer um, de modo que há sempre esperança. Não existe instituição, grupo de pessoas, religião ou governo, porém, que esteja isento da força maligna que está no mundo. Pense nisto. Há menos de 5 décadas, o computador foi inventado com o potencial de resolver, literalmente, milhões de problemas da humanidade. A mera ideia de que cada um de nós ter pleno acesso a um gênio dentro de uma caixa, com uma resposta que praticamente qualquer pergunta que pudéssemos fazer, era uma loucura, um absurdo. Mas junto com a invenção e a inovação, vieram os hackers, os piratas e os ladrões. Pouco tempo depois que o primeiro software saiu da linha de produção, um vírus foi criado para destruí-lo. Eis a maneira como Jesus descreveu essa dinâmica destrutiva. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. João 10, 10a. A palavra ladrão é o termo que Jesus usa para descrever Satanás, o inimigo da alma humana. Mas então Jesus acrescenta esperança. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Versículo 10b. Hackers espirituais. Do mesmo modo, a dimensão do espírito está repleta de hackers e piratas que, por várias razões, como egoísmo, engano e até maldade pura e simples, fazem parceria com o ladrão, Satanás, para destruir a vida das pessoas. A verdade inquietante é que hackers e piratas espirituais são altamente enganosos, o que quer dizer que eles parecem bons ou até piedosos às vezes. Jesus fez muitas advertências como esta sobre pessoas que estão operando sob o poder de um espírito de engano, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Marcos 13, 22. Talvez essa seja a mais perturbadora das advertências de Jesus. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mateus 7, 15 a 23. O desafio implícito é que essas pessoas estão operando em altos níveis de inteligência espiritual, cujas raízes nasceram do ladrão e é motivada pelo espírito errado. Elas operam em poder, realizam sinais e maravilhas e parecem tão inocentes quanto ovelhas. Mas tudo é apenas um show porque elas são lobos vestidos com roupas de cordeiro. Algumas dessas pessoas são puro mal e estão bem conscientes do que estão fazendo. De maneira semelhante aos Hitlers ou Stalins do mundo, elas têm uma agenda destrutiva em ação para matar, roubar e destruir. Figuradamente, elas se vestem de policiais para gerar confiança nas pessoas a fim de poderem roubar o banco de suas vidas. O apóstolo Pedro não mediu palavras quando as escreveu, mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. 2 Pedro 2,12. Leia o capítulo inteiro de 2 Pedro se tiver coragem. Mas há outros que enganam, enquanto eles próprios também são enganados. Eles estão trabalhando para o lado obscuro, mas nem sequer sabem disso. O apóstolo João advertiu, amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4,1. Superficialmente, João reflete as advertências de Jesus sobre os falsos profetas. Mas, examinando mais a fundo, há uma diferença no sentido de que João está advertindo os cristãos a tomarem cuidado para não se tornarem falsos profetas crendo no espírito errado. João abre a porta para um diálogo completamente diferente sobre os enganadores, indicando que algumas pessoas bem intencionadas, na verdade, estão inconscientemente trabalhando para Satanás. Vejo entre os cristãos duas reações comuns a essas advertências. Ou eles atravessam os sinais de advertência quanto ao engano, como um louco embriagado com o desejo mortal de avançar os sinais vermelhos, ou evitam totalmente a inteligência espiritual, concluindo que os riscos são grandes demais. Nenhuma dessas atitudes é uma escolha sábia. Mal e bem. Pense nisso deste modo. O poder do movimento da nova era está arraigado no engano, mas eles geralmente têm a aparência das obras de Deus. Isso me faz lembrar o confronto de Moisés com Faraó, visando deixar o povo ir. Arão, o braço direito de Moisés, lançou seu cajado no chão, e ele se transformou em uma serpente. Então os feiticeiros lançaram seus cajados, e eles se tornaram duas serpentes. A serpente de Arão devorou as serpentes dos feiticeiros, o que é bem legal. Moisés e Arão não estavam imitando os milagres dos feiticeiros, mas era justamente o contrário. O que é confuso é que os milagres pareciam idênticos. Os cajados se transformaram em serpentes e assim por diante. Ver Êxodo de 7 a 8 para ler toda a história. O ponto é que, embora os atos sobrenaturais realizados pelas pessoas da nova era possam ser idênticos aos de Deus, o ladrão ainda é quem está mexendo as cordas dos fantoches. Um exemplo disso no Novo Testamento é a menina escrava que tinha um espírito de adivinhação no livro de Atos. A garota seguiu Paulo por dias gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Atos 16, 17. Extremamente irritado, Paulo finalmente expulsou o espírito maligno dela. Ver Atos 16, versículo 18. Você percebeu que o espírito de adivinhação estava dizendo a verdade acerca de Paulo? Em outras palavras, às vezes, médiuns, feiticeiros, cartomantes e astrólogos recebem a informação certa, mas a fonte ainda está inclinada ao engano, porque o ladrão está nos bastidores, espreitando com más intenções. Reagindo com medo.
A solução para muitos cristãos hoje é abandonar a inteligência espiritual, os milagres e os atos sobrenaturais, o que no final das contas faz o jogo do diabo. Então, cristãos destituídos de poder estão pregando o evangelho sem o poder a um povo cativo de um ladrão poderoso. Uau! Na perspectiva de algumas pessoas, todos os profetas hoje são falsos cristãos e não existem profetas verdadeiros nos nossos dias. Além do mais, todos os milagres hoje são falsos, porque os únicos milagres dos últimos dias são aqueles que o diabo faz para enganar as pessoas. Se isso fosse verdade, Jesus teria advertido de que todos os milagres e todos os profetas nos últimos dias seriam falsos, mas ele não fez isso. De fato, a razão pela qual os falsos sinais são tão enganosos é porque existem os reais. A razão pela qual as falsas curas são tão enganosas é porque existem as curas reais. Eu poderia continuar, mas você já entendeu. Se alguém se disfarçasse de policial para conquistar sua confiança, a arte desse disfarce está no fato de existirem policiais de verdade. Se os uniformes dos policiais de verdade são azuis, o falso, com certeza, não usaria um uniforme vermelho, porque ele está tentando se encaixar. Se milagres, sinais e ocorrências sobrenaturais não fossem normais para os cristãos, os enganadores não conseguiriam se esconder. A verdade é que Jesus nos comissionou para exterminar os enganadores e demonstrar o poder superior do reino de Deus. Os cristãos foram comissionados para serem os glóbulos brancos do mundo. Fomos ungidos, equipados e posicionados para destruir as obras do diabo e levar a bondade idêntica de Deus. Você percebeu que o espírito de adivinhação estava dizendo a verdade acerca de Paulo? Em outras palavras, às vezes médiuns, feiticeiros, cartomantes e astrólogos recebem a informação certa, mas a fonte ainda está inclinada ao engano porque o ladrão está nos bastidores, espreitando com más intenções. Reagindo com medo. A solução para muitos cristãos hoje é abandonar a inteligência espiritual, os milagres e atos sobrenaturais, o que no final das contas faz o jogo do diabo. Então, cristãos... Refreshing our old memories with